E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez, professor Dorival Conte Júnior, Língua Portuguesa aqui, minha disciplina. Mais uma vez juntos aqui para fazermos uma análise de edital, dessa vez mais um concurso na praça, concurso da Embasa, o concurso que você vê na tela aí, que é esses cargos, assistente de saneamento ou agente administrativo. Eu vou trazer aqui, como de praxe, fazer a análise desse edital, mas antes disso eu quero trazer também, isso é uma solicitação de muitos candidatos, como é que você faz para estudar a matéria, né, a disciplina de língua portuguesa? Eu vou trazer uma relação aqui para vocês e depois a gente vai fazer a análise desse edital aí. Beleza? Vamos para cima então. Aqui sempre que eu trago para vocês de praxe, né, como estudar língua portuguesa, o pessoal tem uma certa dificuldade em relação a isso, né, por onde começar, como fazer. Então vamos trazer aqui para vocês. Bom, a gente tem aqui primeiro, né, o que eu sugiro ao candidato é que faça uma identificação das dificuldades de cada assunto. Então, a disciplina de língua portuguesa, ela possui assuntos, você vai identificar esses assuntos e levantar as suas dificuldades, né? Depois disso, você vai passar para identificar a melhor maneira para você estudar esses assuntos. Então, há candidatos que gostam de estudar anotando, candidatos que gostam de estudar revendo as aulas, enfim, você vai decidir a melhor maneira, tá? Item 3, você vai passar a adotar um plano de estudos. Nós temos aqui no Vencendo Concurso um plano de estudo específico para cada cargo. Aí esse plano de estudo você tem que adotar diariamente. Então, pelo menos umas 2 horinhas, 3 horinhas por dia, você tem que rever essa matéria e estudar esses assuntos que você identificou. Depois, provas anteriores, não necessariamente desse cargo, mas da banca examinadora, que eu vou mostrar para vocês, que é o Instituto AOCP. Então, ele traz umas características, as bancas têm características diferentes, é importante você avaliar provas dessa banca e identificar os assuntos relacionados ao seu edital. E aí, que mais? Assuntos mais cobrados, né? Nessas provas anteriores você vai identificar isso. Eu vou trazer, inclusive, por meio de algumas questões que eu vou publicar aqui no canal, para você identificar quais são esses assuntos mais questionados. Próximo ponto, estudar esses conteúdos mais cobrados, obviamente, né? E estudar de que forma? Você vai estudar resolvendo questões e marcando tempo. Então, você vai marcar tempo. Quanto tempo você leva para resolver uma questão de crase, por exemplo? Uma questão de concordância, né? E assim por diante. Anotar os erros é fundamental e, por fim, revisar. Fazer uma revisão de tudo isso que você anotou, os erros que você cometeu, para não cometê-los novamente, tá? Vamos trazer o edital. Ele, aparentemente, ele parece ser um edital muito extenso. Mas, na verdade, vocês vão perceber aqui nesse vídeo, que eu vou mostrar para vocês, que há situações aqui, há assuntos que são interligados. Eu vou trazer separadamente esses assuntos para você identificar que o edital não é tão grande assim como aparenta. É uma característica dessa banca examinadora, o Instituto, a OACP, trazer assuntos separados que, na verdade, são correlacionados. E este vídeo ele serve para isso aí. Então, por exemplo, olha só. Nós temos aqui os itens 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 e 21, que são interligados. Então, são separados lá no edital, tá vendo aqui, ó? Eles estão separados aqui e aqui eu coloquei juntos, por quê? Porque tem a ver com a parte interpretativa. Por exemplo, você vai trazer lá questões, né, de compreensão e interpretação. Há uma diferença aqui. A parte de compreensão, ela tem muito a ver com as regras da gramática, né? Você tem que conhecer algumas regras gramaticais aqui. Então, por exemplo, saber identificar um sujeito, saber identificar um verbo, quando esse verbo é transitivo direto, quando não é, quando ele tem complemento, quando não tem. Isso é fundamental para você compreender o texto. A parte de interpretação aqui, ó, tem a ver mais com o conhecimento de mundo, tem a ver mais com leitura, bastante leitura te ajuda a responder questões de interpretação. Então, há uma diferença entre compreensão e interpretação. Compreender é você identificar aquilo que realmente está no texto, aquilo que está envolvendo a gramática, as normas, né, as regras, e a interpretação ela vai um pouquinho mais além, né, tem a ver com o conhecimento de mundo. E quanto mais leitura, melhor. Parte de tipologia. Tipologia textual, gêneros, tem a ver com o texto narrativo, dissertativo, texto que você identifica por meio da leitura do texto e também de algumas regras que nós vamos ter aqui também. O item 3, que é figuras de linguagem, tem a ver com as figuras de sintaxe também, né? Que tem a ver com metáfora, catacrese, metonímia, e tem a ver também com a parte da significação das palavras.
Já essa relação, o item 4, né, relação de sinonímia e antonímia, também tem a ver com a parte interpretativa aqui, ó, que é a parte de bastante leitura. Você identificar os sinônimos e os antônimos, já que essa banca gosta muito de perguntar, fazer questões nesse sentido aí. Depois a gente tem aqui o item 11, que é elementos de comunicação e funções de linguagem. Esses elementos têm a ver com a parte de interpretação também, e tem a ver com a parte de sinônimos e antônimos. Então, você estudando um, você já estuda o outro. Por isso que eu disse que os elementos aqui são interligados. Olha só o item 12, por exemplo, e o item 13. Tem lá domínios, ou domínio dos mecanismos de coesão. Coesão significa ligar, tem a ver com a parte gramatical. Por exemplo, a parte de referenciação tem a ver com pronomes, substituição tem a ver com sinônimos, para evitar o quê? A repetição do texto. Conectores tem a ver com a parte gramatical também, conjunções, preposições, pronomes. Esse elemento de sequenciação aqui é especificamente dado às conjunções. A conjunção, ela traz uma sequência no texto, né? E essa parte que eu julgo muito importante também, não só porque é importante para a gramática, mas porque cai muito em provas, né? A parte do emprego de tempos e modos verbais, por que tem a ver com a parte de interpretação? Porque os tempos verbais trazem isso também, os modos, né? Por exemplo, você tem um pretérito perfeito, que indica uma ação que começou e terminou no passado. O pretérito imperfeito também é uma ação que começou e terminou no passado, mas ela se arrasta com o tempo. Então tem a ver, né? Tem a ver com a parte interpretativa também. Então é importante, quando vocês estudarem aqui tempos e modos verbais, identificarem o significado dos tempos e dos modos, tá? O domínio de mecanismo de coerência textual tem a ver também com a parte de interpretação, tem a ver com a parte de sinônimos e antônimos. Assim como também a variação linguística. Já que a gente tem aqui um país de dimensões continentais, a gente tem uma variação linguística, né, de culturas. Isso também é importante você identificar no texto, tá? O que mais a gente tem aqui? A parte de gramática agora, ó. Ortografia e acentuação são assuntos interligados. Por quê? Porque quando se fala em ortografia, a gramática está falando em grafia, né, e ao mesmo tempo também a acentuação gráfica. Então, na parte da grafia, a parte da grafia é leitura, né? Bastante leitura aqui, né? Já que a banca examinadora, ela pode perguntar para você, por exemplo, se a palavra está escrita corretamente, né? E não o motivo pelo qual ela está escrita daquela forma. Então, o uso dos porquês, por exemplo, é muito questionado, o uso do onde, do aonde, em vez de, ao invés de, são expressões muito questionadas. Parte de acentuação gráfica, eu sugiro que vocês comecem pelo novo acordo ortográfico, tá? Esse novo acordo que entrou em vigor em 2009, ele é muito importante porque ele trouxe uma mudança em algumas situações, principalmente nas paroxítonas, né, como ditongos é e oi. Estudem essa parte, a parte das paroxítonas, que tem mais regras de acentuação, e que também houve alteração aí no novo acordo ortográfico, e as bancas gostam de perguntar muito isso. Eu trouxe aqui o item 7 e o item 17, eles estão separados no edital, mas, por exemplo, o uso da crase, o estudo do uso da crase depende da regência. Regência tem a ver com complemento, tem a ver com dependência, né? Então, nós temos lá, por exemplo, a regência verbal são verbos que exigem o complemento. A regência nominal são nomes que exigem complemento, né? O ideal é que você estude verbos, por exemplo, que têm mais de um sentido, até porque os verbos com mais de um sentido, eles possuem uma preposição a em alguns desses sentidos e tem muito a ver com acento de crase, assim como os nomes também iniciados por preposição a. Eles são chamados de termos regentes. Termos regentes são os termos que precisam de complemento. E essa é a regra de número 0 do acento de crase. Quando o termo regente exigir preposição a e o termo regido admitir artigo a ou as, a crase vai ser obrigatória. Então, sugiro que vocês comecem a estudar pelas proibições. As proibições da crase, quando a crase é proibida. Mas para isso você precisa estudar também a parte de regências, principalmente os verbos e nomes iniciados por preposição a. Na morfologia, tem a ver com análise morfológica, classes de palavras, variáveis é que mudam, tem concordância, né? Masculino, feminino, singular, plural. Invariáveis são aquelas que não mudam, não tem concordância. Nessa parte de morfologia, substantivos, é importante você saber identificar um substantivo no texto. Os adjetivos, né, para que eles servem? Uma vez que a banca está perguntando, seus empregos dentro de um texto,
quando eles funcionam como substantivo, quando vai funcionar com adjetivo. Os advérbios também são importantes aqui na parte das classes gramaticais invariáveis e também as conjunções, né? Principalmente as conjunções, porque tem a ver com o emprego e tem a ver com o sentido também. Então, não decorar as classes de palavras, né? Que são as classificações, mas você saber identificar dentro de um contexto. Locução tem a ver com conjunto. Locução verbal é conjunto de verbo. A gente tem o chamado verbo auxiliar, que é o verbo que depende do verbo principal, né? Verbos principais são aqueles terminados em R, que é o infinitivo, o NDO, que é o gerúndio, o ido ou ado, que é o particípio regular. Também temos os particípios irregulares. Na parte da locução é importante você estudar também, porque o auxiliar ele tem a ver com a parte de concordância, né? Então, locução, sempre que identificar a locução verbal, você vai identificar que tem um conjunto de verbos que exerce a função de verbo. Você vai ter mais de um verbo num contexto. Aqui, fundamental, vou até trazer questões aqui como dicas para vocês, funções da palavra que e se. Na palavra que, por exemplo, principalmente quando ela é uma conjunção, né, tem uma função de conjunção, a palavra que, e principalmente quando ela é um pronome relativo, porque isso vai diferenciar o nome da oração, inclusive, né? Aqui, na palavra ser, principalmente quando ele é um pronome átono, tem a ver com o posicionamento, né, a colocação dos pronomes, e também quando ele exerce a função de pronome reflexivo, de reflexão, e principalmente na parte de concordância, quando ela tem a ver com partícula, a chamada partícula apassivadora. Partícula apassivadora, que tem a ver com concordância, sujeito-paciente, e o índice de indeterminação do sujeito aqui também, né, o chamado índice, que também tem a ver com concordância. Vocês vão ver que no uso do índice C, né, como indeterminação do sujeito, o verbo tem que estar sempre no singular. Então, olha como está interligada essa matéria também com concordância, né? Essa parte, o item 14, que é a parte de reescrita, muitas pessoas têm dificuldade, muitos candidatos têm dificuldades aqui. Na verdade, é um ponto bem simples, traz a gramática como um todo. Essa reescrita de frases, normalmente as bancas colocam textos de uma forma, um desenvolvimento com uma estrutura, um sujeito, um verbo, um complemento, e pedem para você assinalar uma alternativa que seja correspondente àquela frase. E essa alternativa ela é correspondente, ela tem o mesmo sentido, o mesmo significado, normalmente é isso que eles pedem, mas com uma variação diferente, uma organização de estrutura diferente. Aqui é importante você saber identificar o sujeito, o verbo, o significado do verbo, sobretudo o critério de regência, regência com o uso dos pronomes, lê, lês, lolá, los e las, né? Tudo isso aí envolve isso também. Item 15 e 20 estão ligados também, porque a parte de sintaxe tem a ver com uma análise maior. Essa relação sintático-semântica estabelecida na oração tem a ver com a oração, dentro da oração, os elementos, os termos da oração. Então, você tem lá o termo essencial, né, sujeito e predicado, o termo integrante, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, principalmente como isso é colocado dentro de um texto. E essa função dos vocábulos tem a ver com palavra, né? Vocábulo tem a ver com palavras. Então, a função das palavras, essa função tem a ver com a chamada análise sintática. Por exemplo, há palavras que, dependendo do texto, dependendo do contexto, aqui, ó, ela vai funcionar como objeto direto, por exemplo. Dependendo do contexto, ela vai funcionar como um sujeito. Isso depende muito da organização do texto, né? E para você identificar essa organização, precisa conhecer os períodos. Composto por coordenação tem a ver com as conjunções coordenativas. Composto por subordinação tem a ver com as conjunções adverbiais e as conjunções integrantes e também com os pronomes relativos, já que os pronomes relativos introduzem orações subordinadas adjetivas e tem a ver também com a interpretação, a parte de pontuação também envolve aqui. Parte de concordância, a sugestão aqui é vocês começarem pelos verbos impessoais, né? Inclusive nas aulas eu trago isso também. Os verbos impessoais, eles não têm concordância, eles estão sempre no singular. As bancas gostam de perguntar muito isso, né? A parte de concordância, principalmente a concordância verbal com verbos impessoais e com os verbos pessoais no que tange ao aspecto do núcleo do sujeito. Tomem cuidado com essa expressão, ó. Núcleo do sujeito é a palavra com a qual o verbo pessoal vai concordar, tá?
Colocação pronominal é o posicionamento dos pronomes átonos em relação ao verbo. Então, você tem o verbo aqui. Se o pronome átono estiver anteposto, é uma próclise. Se ele estiver pós-posto, é uma ênclise. E se ele estiver no meio do verbo, é uma mesóclise. Isso tem a ver com palavras atrativas também. Então, esses nomes, próclise, mesóclise e ênclise, sobretudo estudar as proibições. Quando você não pode usar próclise, quando não pode usar ênclise, quando não pode usar mesóclise. Para você responder a questão, já que a questão é por alternativa, você pode responder até por eliminação. E aqui a última parte, que é o emprego dos sinais de pontuação e a função, tem a ver com a parte interpretativa também. Por exemplo, as bancas gostam muito, e essa OSCP tem uma característica assim também, né? Perguntar muito sobre você utilizar um ponto, ou 2 pontos, ou um ponto e vírgula numa frase e pedir para substituir por uma conjunção, por exemplo. Daí a função, né? Aparece aqui a palavra função no texto. Aqui, ó, né? Nesse caso aqui, né? Por exemplo, 2 pontos às vezes tem uma função explicativa, né? Ou de explicação, uma função de explicação. Então você pega lá, né? Estou trazendo aqui a função dessa pontuação. 2 pontos pode ter a função de explicação, né? Mas uma vírgula também pode ter essa função se tiver um pronome relativo, por exemplo. Então, aqui na parte do emprego de pontuação, sobretudo no caso das vírgulas, a ordem direta da oração, né, que não admite pontuação, não admite separar o sujeito do verbo, o verbo do complemento. Então, essa função da pontuação é em relação à interpretação, substituir uma pontuação por uma conjunção, por exemplo, normalmente é muito questionado, tá bom? Mas aqui no nosso curso a gente tem, né, aqui no Vencendo Concursos, a gente tem um plano de estudo com as aulas, né, que são reconhecidamente a base forte, né, do nosso estudo, são as aulas e o material. Depois, essa parte de legislação tem a ver com a matéria de legislação, tem a ver com as matérias ligadas à legislação, mas tem a ver com a gramática também, né, já que a gramática é uma regra, né? Então, você tem as leituras e as marcações, aqueles que são os pontos fundamentais, os assuntos e os temas mais cobrados, e as questões, claro, com resumos, com mapas, com fichas técnicas, setas, etc. Né? Mapinha mental para você estudar, revisar, é uma forma bem objetiva de você estudar. E o nosso curso online, ele é 100% online, e você tem aqui algumas vantagens, caso você não saiba ainda, eu vou trazer para vocês. Né? Primeiro aqui, ó, não necessariamente nessa ordem, mas você tem, por exemplo, ó, você tem o acesso imediato, você adquiriu o curso, já tem acesso ao curso, né? Você tem acesso ilimitado, você entra quantas vezes você quiser, o momento em que você quiser. Quer estudar de madrugada? Você vai lá, entra de madrugada. Quer estudar de manhã? Vai de manhã, não importa o horário. Nós vamos ter questões comentadas também com material em PDF e sensacional aqui para vocês, ó. Grupo de WhatsApp para você receber as notificações. E, além disso, nós vamos trazer bônus também, que são caderno de questões, 2 simulados e 2 redações corrigidas, já que esse concurso vai ter redação. Então, isso é fundamental para você saber o que você errou, o que você tem que mudar, o que você tem que alterar, tá? E aí, um valor de lançamento. Esse curso custava R$ 597. E olha a diferença do curso de lançamento, gente. 597 foi para 197, ou então 12,19,65 centavos. É R$ 9,65 em 12 vezes, para você ter acesso ao material de qualidade. Todo o curso baseado aqui no edital, nesse edital especificamente desse concurso, não só a língua portuguesa, mas o curso todo. E aí você pode adquirir esse curso agora, nesse momento. Basta você clicar nesse link aí abaixo para você ter acesso ao melhor curso específico e direcionado para você aí, para esse concurso aí do assistente de saneamento e agente de administração, agente administrativo da Embasa. Então não perde tempo. Clica no link abaixo, adquire o curso, você vai ter acesso. Eu sugiro que vocês assistam ao vídeo do professor Cristiano sobre esse edital, porque ele traz nesse vídeo, inclusive, a forma de você acessar a plataforma do Vencendo Concurso de uma forma bem simples, bem fácil. O site é muito bem montado e de fácil acesso para facilitar para todos vocês. Legal? Fica ligado que eu vou trazer algumas dicas e questões com esses assuntos que eu trouxe aqui para vocês do edital, os principais assuntos. No decorrer dos dias aí vocês vão receber a notificação aí no canal, no YouTube, aqui no Vencendo Concursos, e também os canais aí para você identificar aí
os assuntos mais questionados, questões, vou deixar lá um tempinho para você responder as questões e depois fazer os comentários aí por meio dos vídeos. Fechado? Então, te vejo lá na nossa plataforma. Grande abraço para vocês, bons estudos e até lá.